Tem a ver com a geração Z, o que a gente vai falar, uma pequena história, um pequeno conto que eu vou fazer aqui, a geração Z. Vocês sabem que a geração Z já é a geração dos nativos digitais. Tá? Geração dos nativos digitais. É uma geração que está aí, redes sociais, TikTok, etc. Houve uma experiência, eu fiquei sabendo, de uma escola de ensino médio aqui de São Paulo, eu não vou dar nomes, claro, uma viagem de estudo do meio, aonde? Ouro Preto. Aí vai a molecada, os estudantes do ensino médio, fazer estudo do meio. Então, ali, Ouro Preto, cidade riquíssima, história brasileira, interior de Minas, a época do Brasil colônia, os museus, as igrejas e a questão da escravidão. Tá? Uma questão ali crucial ali nas análises para ser estudado lá, estudo do meio, envolve um estudo multidisciplinar sobre ali a cidade e a história do Brasil, envolve várias disciplinas. Tá? O que aconteceu? Um professor decide fazer um experimento envolvendo o quê? Aqui a questão da escravidão. Os escravos usados na mineração, o ciclo do ouro, que os portugueses levavam daqui, exploravam, claro, sob o álibi que tudo era Deus, aquela coisa da racionalização, né? A racionalização era Deus, a religião, na verdade, queriam ouro, para depois os piratas ingleses roubarem dos portugueses, né? Então, ele decidiu fazer, esse professor, um estudo imersivo do que era a escravidão. Estudo imersivo, uma experiência imersiva da escravidão. Então, numa caverna, olha só que coisa, numa caverna onde eram presos, açoitados escravos, tá? Então, resolveram fazer ali a experiência imersiva. Então, os alunos seriam colocados na posição de escravo, claro, uma performance e tal, numa situação em que o professor seria o capataz, com um chicote estalando na parede e gritando: seus pretos imundos, trabalhem e tal, para o aluno sentir o que era, para sentir o clima ali, uma situação imersiva. Duas reações tiveram dos alunos. Ou começar a rir histericamente, isso diante do horror e do terror é uma das reações, rir histericamente. Ou simplesmente desabava em lágrima, em desespero, em grito, mamãe me tira daqui, ou coisas desse tipo. Geração Z. Tá? O que era uma experiência que não é de agora, sempre foi feita. Gerações e gerações dessa escola passam por essa experiência de estudo do meio, mas essa da geração Z foi dramática, a resposta. Que deu problemas, não precisa dizer dos problemas que teve com a família, os filhos, depois relataram, tá, uma série de coisas. Ou seja, as duas reações, ou a risada histérica, ou simplesmente a desestruturação, desabando em pânico, em desespero, choro, grito, mamãe me tira daqui, socorro, tal. É interessante, dá no que pensar isso, né? A gente falou numa live na semana passada sobre aquele suicídio que teve no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, motivado por bullying. Isso é uma coisa recorrente, é uma coisa que está ocorrendo muito envolvendo as mídias sociais, as redes sociais, e essa questão dessa vulnerabilidade psíquica, emocional, fortíssima dessa geração. É a geração mais tecnologizada, nativos digitais, nasceram numa sociedade baseada na tecnologia da comunicação e da informação, mas são as que mais enfrentam problemas nessa área. Tá? Diante dessa experiência da escravidão, da experiência imersiva, repito, não foi agora, não foi inventado isso. É uma prática, um trabalho tradicional nessa escola.
de ensino médio, tá? As outras gerações levando de boa, claro, tem um susto, tal, mas isso é incorporado, tá? E depois incorporado e depois, uma palavra que está na moda, né? Ressignificado. Só que aqui não. Travou. Acabou, travou. Não teve negociação, não teve absorção, ou ressignificação, ou reflexão, nada. Travou, acabou. Chega, não quero mais. E, claro, os problemas que vão ter com os pais da família, os filhos, em relação a essa escola. Então, dá no que pensar. É uma geração muito vulnerável demais. Tá? De repente, a questão dessa vulnerabilidade emocional diante de redes sociais. É claro que quem está falando aqui é uma pessoa que veio do mundo analógico, que eu acho inacreditável assim.